Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, pessoal. Hoje a gente está chegando na quarta aula e eu espero de verdade, que você esteja conseguindo absorver o conteúdo passado aqui, que isso te ajude, que isso faça você trilhar da forma certa, pelo menos começar da forma certa, e depois você vai buscar por mais conhecimento, mas já com o norte muito bem definido na cabeça, certo? Então o que acontece, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre tendências, tá? Hoje a gente vai descobrir como se identificar uma tendência. Vocês viram aí, pessoal, na thumbnail do vídeo, uma LTA e uma LTB, que é o que a maioria utiliza para conseguir achar uma tendência. E eu já digo para vocês que não precisa, tá? Eu não utilizo linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. A gente consegue identificar a tendência através de alguns parâmetros, de alguns tipos de movimentos que o preço faz, e operar assim, linha de tendência puramente, isso pode trazer uma leitura um tanto quanto errática, tá, para vocês. Mas vamos lá ao que interessa, tá? Nós temos hoje, pessoal, 3 tipos de movimento no mercado, certo? Nós temos tendência de alta, tendência de baixa e mercado consolidado, tá? Só que a gente tem que entender tecnicamente, tá? A gente tem que visualizar tecnicamente o que são, porque uma tendência de baixa é o preço caindo, tá? Eu tô vendo o preço caindo, mas a gente tem que entender tecnicamente o porquê aquela tendência é uma tendência de baixa, ou porque aquela tendência ela é uma tendência de alta, ou porque o movimento ele está em consolidação, tá? Então, o principal fator que eu quero que vocês se atentem, pessoal, é que uma tendência de alta, o preço, ele vai sempre buscar fazer topos mais altos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o mercado fazendo ali um movimento ascendente, então ele tá aqui, fez um topinho e um fundo. Ele vem buscar esse topo aqui e ele é obrigado, pessoal, a romper para continuar em tendência. Porque se ele não romper esse topo aí, talvez a tendência esteja ameaçada. E de novo, ele marca topo, vem, ele tem que romper esse topo. Marca o topo, vem, ele tem que romper esse topo. Todas as vezes que o mercado ele testa uma região de topo, se nós estivermos num movimento altista, ele tem como principal função o rompimento daquele ponto, senão a tendência ela se enfraquece. Então como que a gente determina e identifica uma tendência de alta? Por máximas cada vez mais altas, o mercado ele é obrigado a renovar máxima. Ele vai renovar sempre? Não, obviamente, porque tem os períodos de reversão de tendência, Então ele tem que renovar a máxima e ele vai fazendo também fundos mais altos, tá? Então ele vai fazendo aquele zigue-zague ascendente. Vamos pegar exemplos aqui, ó. Esse dia aqui, ó, que o mercado subiu. Percebam o que o preço vai fazendo, ó. Vou dar um zoom aqui. Ele vem, ele marca um topo aqui em cima, ó. O mercado marca um topo, corrige e aí ele vem, rompe o topo, beleza? Corrige, rompe o topo, beleza? Por quê? Porque isso aqui é o necessário para o preço continuar no movimento altista. Ele vai fazendo isso, ó. Rompe o topo, corrige e depois rompe o topo de novo. Tecnicamente falando, pessoal, uma tendência de alta é formada por máximas mais altas do que as máximas anteriores, ou seja, cada vez mais o mercado vai fazendo topos mais altos, e fundos também mais altos do que os fundos anteriores, tá? E quando a gente entende isso, a tendência de baixa ela fica muito simples, porque ela é o inverso. Então vamos pegar um dia aqui que o mercado caiu, tá? Para a gente poder entender. Vou pegar um que fica fácil mostrar. Ó, vamos pegar esse dia aqui, ó. O preço caiu. Então observem o que o mercado faz. Ele marca fundo, tá? Corrige e rompe o fundo anterior. Ele marca fundo, corrige, rompe o fundo anterior. Marca fundo, corrige e rompe. Percebam, pessoal, que ele vai sempre fazendo fundos e topos mais baixos do que os anteriores, tá? Esse tipo de movimentação aqui precisa acontecer para nós estarmos em tendência, porque nem sempre o mercado vai renovar a máxima para estar em tendência de alta e renovar a mínima para estar em tendência de baixa. Aí a gente entra no terceiro tipo de movimento, que é o movimento consolidado. O que representa esse movimento consolidado? É quando você visualiza, por exemplo, que o mercado ele marca um topo, e aí o mercado ele vem para fazer uma correção, mas ele volta para o fundo. E aí a gente sabe que para ele ganhar, por exemplo, uma tendência de baixa, ele precisaria romper esse fundo aqui, para fazer isso aqui. Só que aí ele bate aqui, aí ele tenta romper o topo de novo.
Aí do nada ele volta de novo para o fundo, ele fica trabalhando dentro de um range. Nós não temos nem máximas mais altas, nem fundos, nós não temos topos e fundos mais altos, nem topos e fundos mais baixos, correto? Então o preço ele fica trabalhando numa determinada faixa de preço, né? Ele fica preso ali. E vamos falar um pouquinho sobre linhas de tendência. Normalmente o pessoal costuma usar bastante, né, para marcar aí tendência. Então o mercado começa a fazer isso aqui. Normalmente o pessoal marca essas linhas aqui, né, e aí pensa o seguinte: se romper essa linha de tendência, o mercado inverte. Eu quero passar uma dica aqui. Você que é iniciante, isso é bem interessante. Quem me acompanha aqui já viu eu falando bastante sobre isso. Pessoal, até a metade de todo o movimento do dia, o mercado ainda não inverteu a tendência. Como assim? Então vamos lá, você tem um movimento de alta acontecendo. Então, nós temos todo esse movimento de alta aqui, ó, do fundo até o topo. Se ele romper uma LTA aqui, por exemplo, não quer dizer que o mercado vai reverter. Ele tem até a metade desse movimento, você calcula que a metade, tem a ferramenta, né, que a gente calcula, a FIBO aqui. Então, pessoal, até a metade aqui, o mercado ele ainda é comprador. Ele pode testar essa região aqui, ó, e voltar a subir. E às vezes a pessoa, né, já considera uma reversão de tendência. Eu digo para vocês, o mercado ele enfraquece a ponta compradora quando ele perde metade, tá, do seu movimento todo de alta. E a mesma coisa é válido para uma pressão vendedora, para uma tendência de baixa, por exemplo. O mercado vem fazendo aqui topos e fundos descendentes. À medida que ele corrige e ele rompe toda essa metade do movimento de queda, aí sim eu digo para vocês que o mercado ele começa a perder força compradora e entrar força compradora, tá? Então ele fica fraco na ponta vendedora e ganha força na ponta compradora. E aí, pessoal, como que eu identifico, né, que uma tendência ela está se enfraquecendo? Existem alguns critérios, eu vou passar para vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês que o mercado, para estar numa tendência de alta, quando ele marca topo, ele tem que romper esse topo? Aí ele marca topo, tem que romper, marca topo, tem que romper. Isso aqui, pessoal, é o saudável, vamos colocar assim, né, para uma tendência, para um movimento altista. Só que o que acontece? Existem cenários que o mercado, por exemplo, ele faz esse movimento, né, ele marca topo, e ele volta para romper, né, esse topo aqui, para continuar no seu movimento altista. E aqui, pessoal, ele já começa a mostrar o que? Dificuldade em romper esta região, né? O preço começa a defender, começa a ter muita rejeição aqui, né? E o mercado às vezes começa a cair aqui. Aqui, pessoal, é um primeiro sinal de que a tendência ela pode estar num determinado momento ali cansada, tá? Não quer dizer que ela vai reverter, mas às vezes esse movimento aqui ele ficou muito esticado. E aí o mercado vai fazer uma correção mais profunda, tá? Para depois ele continuar o seu movimento. Então, quando você perceber que o mercado ele não está conseguindo mais renovar máxima, saiba que aquela pressão compradora, ela está, digamos assim, de certa forma se enfraquecendo. E o contrário é válido, tá? Então vamos pegar no caso de uma tendência de baixa. O que é uma tendência de baixa? Quando o mercado está fazendo topos e fundos descendentes. Então você tem aqui topo, fundo, tudo mais baixo que o anterior. E num determinado momento que você percebe que o mercado ele corrige, ele volta a testar esse fundo aqui e ele não consegue romper, esta tendência aqui ela pode estar por um momento cansada, o mercado pode fazer uma correção mais profunda aqui, né, e voltar a cair. Nesse tipo de cenário aqui até vale a pena a gente buscar algumas operações contra a tendência, né, porque a gente sabe que o mercado ele não está mais renovando o fundo e para ele continuar vendedor ele precisa renovar. Aqui mesmo a gente vê isso, ó. Perceba que ele estava vendedor, fundo, rompe, topo, fundo, rompe, topo, fundo, rompe, fundo. Olha aqui agora, quando ele corrige e volta para romper de novo esse fundo. Tá vendo que entra uma defesa, o mercado ele não consegue fazer o que ele vinha fazendo ali anteriormente. Ó. Tá vendo que anteriormente ele estava rompendo? Por quê? Porque isso é natural do preço. Essas renovações de fundo ou renovações de topo. Nesse momento aqui que o mercado ele sente essa região, a gente está diante de o quê? Eu chamo isso aqui de quebra de estrutura. Por quê? Ele está quebrando aquele padrão natural do preço, ó, que é o quê? Topos e fundos descendentes, tendência de baixa, ou topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Então nesse momento aqui, ó, ele começa a quebrar a estrutura desse movimento. E olha como nós temos um movimento de alta aqui bem considerável, diferente, né, dessas pequenas correções aqui. Por quê? Por conta desse critério, né? E aí digo mais para vocês. Percebam, né, que o mercado, se a gente vai trabalhar uma linha de tendência aqui, a pessoa pega, marca ela e fala, pô, rompeu aqui, o mercado vai reverter. Mas vocês lembram do que eu falei para vocês? Que o mercado, ele é vendedor até os 50% de todo o movimento, até a metade,
e olha que aonde o preço vem buscar, tá? E volta a cair. Isso aqui eu tô falando para vocês, né? Porque isso evita de você cometer alguns erros, tá? Alguns erros comuns, né, que eu vejo muitas pessoas, né, analisando dessa forma, e isso realmente vai te limitar de certa forma ali você operar e você operar bem, tá? Então a gente percebe uma grande defesa aqui, né, na metade do movimento. Não fui eu que criei, não sou eu que estou falando que a metade do movimento é uma região interessante, né? Isso é algo que já faz parte do price action, né, há centenas de anos, então eu só estou replicando o conhecimento que já existe. Entendam uma coisa, pessoal, nada que eu estou trazendo aqui eu atribuo créditos a mim. Eu que criei isso, eu criei aquilo. Imagina, pessoal, isso não existe. Tudo que existe hoje, né, de conteúdo são, digamos assim, a gente vai replicando o conhecimento, porém cada um coloca ali a sua forma, né, molda a sua maneira de ler o gráfico. Então tudo isso aqui, pessoal, existe. Nada que eu estou falando aqui para vocês sou eu que inventei, entende? Então o mercado pega, segura nessa região e volta a fazer ali um movimento de queda, depois volta lá de novo, segura, né? Ou seja, ele não consegue de fato romper essa região aqui e depois a gente vê um movimento de queda ali no outro dia, tá? Então, pessoal, todas as vezes que vocês identificarem, vamos pegar um exemplo agora de uma tendência de alta, para vocês verem quando o mercado ele não consegue renovar o topo. Vamos pegar um movimento de alta aqui, vamos ver se tem algum. Vamos pegar esse aqui que dá para explicar para vocês. Então, o preço ele estava meio consolidado aqui, depois lá na frente ele começa a subir. Aí ele vem, topo, corrige, aí rompe, corrige, e perceba que na hora que ele vem testar o último topo aqui, ele tinha conseguido romper, beleza, tá normal. E quando ele vem testar, né, para romper aqui, para continuar o que? Na tendência, ele sente uma grande rejeição. E a gente percebe que o mercado ele fica bastante tempo aqui, faz um movimento de queda bem relevante também. Como eu disse para vocês, isso aqui não quer dizer que o mercado ele vai reverter, tá certo? Porque muitas vezes a tendência ela tá muito forte, tipo, bem esticada mesmo, tá muito forte. E às vezes, pessoal, essa quebra, ela mostra apenas uma correção um pouco mais profunda para o mercado voltar a andar, tá? Isso não quer dizer que o mercado vai reverter, mas já é um sinal que você tem que ter muito bem claro na sua cabeça, né, de que o mercado, se ele não romper esse ponto aí, a tendência ela começa a se enfraquecer, tá certo? Como que eu identifico um cenário consolidado? Vamos pegar na prática, eu já mostrei ali um movimento de alta, depois um movimento de baixa. Vamos pegar um dia consolidado para a gente observar alguns critérios que acontecem nesse dia. Deixa eu ver se eu acho algum. Vamos pegar esse aqui, esse dia aqui, dia 24 de junho. Percebam o seguinte, o mercado ele faz ali um movimento de alta, bem forte. Até aí tudo bem, tranquilo. Vai lá em cima. O que ele faz normalmente para estar em tendência de alta? Ele faz uma correção aqui, certo? Para fazer isso aqui. Mas percebam, do nada ele dá uma pancada lá para baixo. Tá certo? Então, o que a gente acredita? Ele pode fazer uma correção para fazer o movimento de queda. Do nada, a pessoa ele dá uma pancada de novo. Vai lá buscar aquele topo. E lá naquele topo ele sente rejeição de novo e dá uma pancada para baixo. Vocês percebem que o mercado ele não consegue montar aquela estrutura? Perna de alta, correção. Perna de alta, correção. Ele não consegue, pessoal. Todos os momentos que ele vem na correção, que aqui até então seria uma correção, para ele continuar subindo. Mas ele não segura e ele afunda de novo. Beleza. Virou pressão vendedora. Aqui seria uma correção para ele continuar caindo. E de novo, pancada para cima. Virou pressão compradora. E a mesma coisa, pessoal. E aí ele fica o tempo todo trabalhando dentro de um range. O preço ele fica preso, né, dentro de uma caixinha. Diferentemente um dia direcional, aonde o mercado ele está sempre o quê? Buscando por renovar a máxima ou mínima. Então tá aqui, por exemplo, o mercado começa a subir, marcou topo aqui, testou topo, rompeu, marcou topo aqui, testou, rompeu, até que ele segura, né, mostra aquele padrão que eu mencionei para vocês de quebra, e aí a tendência ela fica de certa forma comprometida. Mas outro dia, marcou fundo, rompeu, fundo, rompeu, tá vendo? Esse aqui é o objetivo do preço. Então quando você vê ele trabalhando dentro, né, de uma estrutura ali travada, digamos assim, você está no movimento consolidado. Agora vamos para a parte mais importante, tá? É de suma importância, pessoal, vocês identificarem a tendência, porque a minha dica principal, principalmente para quem é iniciante, é focar nas operações a favor da tendência, tá? Nós já tivemos a aula de candlesticks, tá?
Nós já tivemos a aula de suporte e resistência, eu vou colocar o card aqui também para vocês assistirem as aulas anteriores. É importantíssimo, pessoal, porque essa jornada ela foi pensada justamente num conteúdo organizado. Porque na internet você assiste um conteúdo que você precisaria assistir lá na frente. E depois você assiste lá na frente um que você precisava ter assistido lá atrás. Então a sua base ela fica ruim, ela não fica uma base sólida, né? Então o que acontece? Você percebeu que o mercado ele está numa tendência de baixa, tá? Você está vendo aqui, ó, ele fazendo topos e fundos excelentes, tá certo? Qual que é o seu foco? Agora vamos começar a unir as coisas. Qual que vai ser o seu foco? O seu foco vai ser procurar por venda, tá? Você vai procurar por venda, tentando seguir a pressão vendedora, né? A tendência do dia. Aí a gente começa a unir. Aonde que eu vou vender? Onde que eu vou buscar por venda? Nas resistências. Faz sentido, pessoal, eu buscar por compra num movimento de baixa? Vocês estão vendo o que acontece? Em todo teste de suporte, o mercado rompe, suporte, rompe, tá vendo? Suporte, rompe. Por quê? Porque a tendência é baixista, o objetivo do preço é o quê? Renovar a mínima. Então não faz muito sentido. O que nós vamos buscar? Nós vamos buscar, pessoal, por trabalhar nas resistências. Toda tendência, existe dois tipos de movimento. O movimento direcional, a favor do movimento, então uma tendência de alta, a gente chama de movimento de impulsão. E aqui é o movimento de correção. Esse movimento de correção, pessoal, ele sempre vai ser menor. Ó, impulsão grande, correção pequena. Por isso, pessoal, que nesse momento da correção é onde nós buscamos, né, por fazer as nossas operações a favor da tendência. Então eu tenho ali um movimento alto, né, um movimento forte direcional. O preço começou a corrigir. Ah, tá batendo aqui numa resistência. Você aprendeu sobre suporte e resistência na aula anterior. E aí o que a gente vai começar a observar? Através dos candles, se tem interesse. Será que tem rejeição? Será que está tendo candle com bastante sombra me mostrando interesse? Se tiver, pode ser uma boa oportunidade para eu pensar em trabalhar a favor dessa tendência. De novo, perna da tendência, perna de impulsão, essa aqui eu não opero. Começou a corrigir, essa aqui eu já fico atento. Será que vai ter alguma resistência por aqui? Percebam que eu estou ignorando os suportes, porque eu não quero compra nesse momento. Vamos pegar agora um movimento de alta. Mesma coisa, vamos lá, o mercado vem, começa a subir, tal. Caiu, subiu. O que você vai fazer? Você vai sair procurando venda nas resistências? Não, agora você sabe que a tendência ela é altista. O que nós vamos procurar? Nós vamos procurar, pessoal, por operações na ponta da compra. Então, o que eu vou buscar como ponto de parada? O suporte. Então, eu vou esperar o mercado chegar no suporte. Aonde que muita gente erra, que eu falei na aula de suporte e resistência? Bateu, comprou, bateu, vendeu. Não é assim, pessoal. Nós temos que esperar o quê? O mercado testar a região e aí, através dos candlesticks, nós conseguimos ver o interesse ou não, né, naquela região. Porque, pessoal, não é simples assim, bateu no suporte eu compro, bateu numa resistência eu vendo. Não é sempre que o preço vai segurar, né? Só que através do candle, aí onde eu falo para vocês, pessoal, operar é uma arte, pessoal. Nós precisamos dominar todos os quesitos, é um quebra-cabeça. Nós precisamos dominar os padrões, né, os candlesticks, nós precisamos dominar a tendência, nós precisamos dominar os suportes e as resistências. Então, o mercado está lá na perna de impulsão, subindo, eu não vou fazer nada. Corrigiu, buscou um suporte, opa, aí eu já vou ficar atento. Subiu de novo, rompeu, corrigiu, buscou um suporte, opa, eu já vou ficar atento, tá? Essa é a lógica para um movimento direcional altista e para o baixista. E agora, quando a gente está falando de consolidação, vamos voltar naquele cenário. Quando a gente está falando de consolidação, a dica que eu já dou para vocês aqui, tá? Inclusive isso aqui é coisa que eu falo nas minhas mentorias, tá? Não operem no meio, tá? A primeira dica que eu dou para vocês, não fiquem se aventurando aqui nesse meio. Isso aqui é ruído para fazer você perder dinheiro, tá? O que você vai focar e priorizar? Você vai focar e priorizar o mercado, buscar extremos, a região ali da máxima daquele range ou a região da mínima daquele range. Aqui, se o mercado ficar preso, você não vai fazer nada, você vai ficar sem operar. Por quê? Porque a resistência mais forte e o suporte mais forte serão máxima e mínima do dia. E esses intermediários aqui são muito fracos, então às vezes você vai ficar tomando stop desnecessário. Não precisa, né, de você ficar operando nesse meio. Aí é onde muitas pessoas tomam stop besta, né? Então, pessoal, quando a gente identifica a tendência, nós precisamos trabalhar a favor dela. Por exemplo, o dia de hoje aqui, olhem como o mercado estava direcional ao vendedor, né? Primeiro ele começa consolidado ali, mas depois ele começa a cair aqui, ó, romper fundo.
Então nesse momento aqui, ó, que a gente vê que ele está fazendo um movimento de queda, o que é mais prudente a gente buscar, né, por operações na ponta da venda? Lógico, a gente vai esperar o mercado testar alguma boa região, né, deixar a rejeição, gatilho, aí sim a gente vai buscar fazer essas operações. Mas a partir do momento que eu entendo a tendência já fica muito melhor. E o que eu estou passando para vocês aqui é uma forma de vocês não ficarem presos a indicadores, né, ou a ferramentas. A gente, através dos movimentos que o preço mesmo mostra, a gente consegue já identificar a força, se é uma pressão compradora, uma pressão vendedora. Eu mostro isso todos os dias, pessoal, porque eu tenho uma sala educacional onde nós ficamos acompanhando o mercado no período da manhã. E todos os dias, pessoal, eu falo com o pessoal, né, a gente contextualiza ali e a gente consegue ver o que o preço está fazendo. Não precisa, né, de utilizar indicadores, falar que precisa, não precisa. Só se a pessoa quiser mesmo, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aqui nessa aula de suporte e resistência. Eu acho que eu passei tudo o que precisava, tá? Tudo de uma forma assim bem simples mesmo. E outra coisa, se você está acompanhando essa jornada, não fica só assistindo, não acredita em tudo que eu estou falando. Eu posso estar falando um monte de besteira aqui. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir para o seu gráfico e você tem que ver se isso realmente acontece ou não. Vocês não podem sair acreditando em tudo que vocês vê por aí. Então vai lá no gráfico e vê se faz sentido. Se não fizer sentido, beleza, bola para frente. Mas tudo nós precisamos ter o senso crítico, né? Você iniciante que está começando no mercado, você não deve acreditar em tudo. Na verdade, em nada na vida você deve acreditar em tudo a primeiro momento. Vai lá e testa você e vê se aquilo faz sentido ou não, tá certo? Bom, pessoal, é isso, tamo junto, valeu por quem está acompanhando, né, essa jornada. Fortalece no like, né, no comentário, isso aí ajuda muito. Divulga também, manda, todas as aulas estão ficando gravadas aqui, né? Depois divulga para algum amigo que está precisando, nos grupos aí de WhatsApp, para ajudar o canal a crescer. Fechou? Tamo junto e amanhã temos outra aula. Aguardo vocês. Um abraço, pessoal.